Bom, vamos lá então, pessoal. Já tem aí um número de participantes aí que consegue começar. Então, bom, vamos lá então. Nosso bate-papo de hoje, então, é sobre fazer uma revisão sobre projetos de TI que vocês estudaram nessa última semana, né? Meu nome é Fernando Marcondes e vou fazer essa revisão com vocês hoje. E vamos fazer uns combinados antes de iniciar, então. Os 30, 40 primeiros minutos a gente vai utilizar aí para fazer essa revisão, né? Os 10, 15 minutos posteriores a gente utiliza para dar uma olhadinha na próxima trilha, né? Em especial na plataforma que vocês vão utilizar, uma plataforma diferente uma parte, pelo menos, da trilha é uma plataforma diferente da fundação. E depois a gente abre também para dúvidas. Claro que se vocês tiverem dúvidas durante o conteúdo aqui, fiquem à vontade em questionar também, né? E sem mais delongas, vamos começar então. Bom, a trilha que vocês estão trabalhando hoje é a trilha de Introdução ao Desenvolvimento de Software, né? E vocês estão no passo 2 aqui, né, da trilha, que é a parte de projetos de TI, né? E é isso que a gente vai revisar hoje. Então, o que a gente vai ver hoje, pessoal? Sistemas de informação, quem constrói esses sistemas, quais as metodologias aplicadas, o que é engenharia de software, né? Depois a gente vai falar um pouquinho das dúvidas e da próxima trilha. Bom, então, o que são sistemas de informação? Antes disso, o que é um programa de computador, né? O programa de computador, ele nada mais é do que um conjunto de instruções, né, ordenadas de uma forma para realizar uma tarefa. Todo programa, ele tem uma entrada, um processamento e uma saída. A entrada pode ser uma tela de um usuário, né? Pode ser um valor, pode ser um arquivo, podem ser diversas coisas. É feito um processamento e a saída, ela pode ser um resultado numa tela, pode ser um outro arquivo, pode ser, enfim, outras saídas. Mas um sistema é a mesma coisa que um programa? Na verdade, o sistema é uma entidade um pouco mais complexa, né? E é caracterizado por um conjunto de programas, né? São diversos componentes, ou melhor, diversos programas que constituem um sistema. O sistema também tem, entre outras capacidades, né, a capacidade de armazenamento de informações, né? Bom, e quem que constrói esses sistemas? Antigamente, quem construía os sistemas eram os programadores, mas isso muito antigamente. Como vocês podem ver na foto aqui, né? Hoje em dia, os sistemas eles são construídos por diversas pessoas. Diversos papéis que desempenham diversos papéis diferentes, né? Então, a gente tem, entre os principais papéis aqui, a gente tem o de analistas, de gerentes, os dos programadores, né, chamados também de desenvolvedores ou codificadores, e outros. Acho que esses outros vocês acabaram não vendo lá na fundação, mas destacando que são de suma importância também, são os testadores, né, que trabalham na área de QA, os líderes técnicos, as pessoas que fazem as implantações, hoje o papel deles é conhecido como DevOps, né? Então, esses são alguns outros papéis, né? Analistas, quando a gente fala de analistas, não são só analistas de sistemas, nós também temos analistas de negócio também, por exemplo, né? Então, esses são os diversos papéis aqui, os mais comuns que a gente encontra no mundo da TI. E todos eles têm uma importância praticamente de igual peso na implementação de um software, né? Então, o software ele é compartilhado entre todas as pessoas e não não é o programador que fica no centro de tudo, né? Bom, indo para a questão de metodologias, né?
Ah, dentro das metodologias, é comum a gente encontrar fases distintas, né? A fase de planejamento, a fase de construção, de implantação e de avaliação e manutenção do software, né? Então, mas por que é importante ter uma metodologia, né? Fazendo uma analogia aqui com um bolo e com um sorvete, né? Acho que não vamos entrar no mérito de quem gosta mais do que, né? Mas se a gente for olhar a estrutura de um bolo, né, você vê que ele foi feito para parar de pé, né? Agora, um sorvete, ele dificilmente ele para de pé sozinho, ele vai cair, né? E por que isso? Fazendo analogia aqui com a metodologia, a fase mais onde a gente tem que investir realmente bastante tempo é num planejamento, né? E no planejamento, obviamente, envolve toda a fase de análise, toda a fase de levantamento do que o usuário deseja, né? Depois a gente passa por uma camada um pouco a camada ela vai se afunilando daí, porque você fez um trabalho bem feito aqui no planejamento. Então a construção ela entra, obviamente tem um peso, tem uma quantidade grande de trabalho, mas a implantação ela fica mais facilitada. E depois a manutenção ela fica ainda mais facilitada. Você vai gastar menos tempo no futuro, né? Se você seguir um processo de planejamento bem feito, de construção, de implantação e de manutenção. No entanto, se você seguir a metodologia do sorvete e querer ignorar totalmente ou quase totalmente a fase de planejamento, do que levantar o que o usuário deseja e tudo mais, você e tentar passar rápido também, tentar entregar rápido um software sem muita qualidade, você vai começar a sofrer muito, né? Vai gastar muito mais tempo aqui, né? Na parte de implantação, pode ser que nem implante, né? E depois ainda mais aqui corrigindo bugs, né? E prestando suporte a toda hora, né? Então acho que fica essa analogia aqui para se pensar, né? Uh, seguindo então para a questão das metodologias, vocês devem ter visto alguns modelos, né, implementados, né? Então, falando um pouquinho aqui do modelo cascata, né, é um dos mais difundidos, né? Por que ele é cascata? Porque ele é feito em ondas de cima para baixo, né? Então, você tem a etapa primeiro de levantamento dos requisitos, planejamento, depois construção, implantação, testes e tudo mais. Então, ele vai fazendo assim, ele é uma cascatinha, né? Uma cachoeira. Depois, nós temos um outro modelo que ele é um incremental. O que isso quer dizer? Que você pode paralelizar diversas partes do sistema. Mas vocês podem me perguntar, mas isso não é igual ao cascata? Não. O cascata, pense num sistema grande, né? Onde vocês vão primeiro fazer toda a análise nessa caixinha aqui, né? Depois vocês vão passar por uma fase, terminada a análise de todo o sistema, vocês vão fazer a construção do sistema. Depois de construir todo o sistema, você vai passar para a fase de testes, depois para a parte de implantação, depois para a parte de homologação de entrega do sistema e manutenção do sistema. No incremental, você consegue paralelizar isso, você consegue fazer diversas partes ao mesmo tempo. Então, você consegue fazer análise de 3 partes diferentes, implantação de 3 partes diferentes e assim por diante, né? Aqui, obviamente, depende de uma equipe maior para ser trabalhado. Ao passo que o interativo, você pode trabalhar com o mesmo tamanho, por exemplo, de uma equipe desse sistema, só que você não faz a análise de todo o sistema de uma vez, depois implementa ele de uma vez, depois faz as outras partes. Você faz uma pequena análise e uma pequena implementação e vai até a fase de entrega e começa a manutenção. Depois você vai para outra e para outra. Então, ele é interativo dessa forma. Já o modelo aqui de prototipação, ele aborda de uma forma um pouquinho diferente. Você parte direto já para a prototipação, por exemplo, de uma tela, né?
apresenta para o cliente essa prototipação, o cliente faz as considerações, você faz um pequeno ajuste. Passou dessa parte de prototipação aqui, do que o usuário gostaria, você faz a implementação, faz o resto dos processos até chegar na entrega, né? Depois você volta para uma próxima tela, né? Ou para um próximo pedaço do sistema. A verdade é que, desculpem, até na prototipação aqui você faz a prototipação do sistema inteiro, a entrega do sistema inteiro, assim por diante, mas você passa por essa interação com o cliente de prototipação de tudo primeiro. Já aqui, sim, você vai fazer a prototipação, vai fazer a construção de um pedaço do sistema, depois a entrega, depois você começa uma nova prototipação, uma nova construção, uma nova entrega, uma nova prototipação e assim por diante. Então, por isso que ele é uma espiral, assim, né? Então, se a gente fosse fazer uma analogia, a prototipação ele é bem semelhante ao assim, ele lembra um pouco cascata, porque você faz toda a análise aqui, só que aqui você não prototipa nada, você faz a análise, o cliente não vê nada, ele só leva o que ele quer, você vai construindo, ele vai ter a surpresa lá no final. Aqui você já vai entregando telas, mesmo que as telas não estejam prontas, funcionais, né? Você já entrega, mostra para o cliente. Aqui você consegue fazer a interação, né, da mesma forma que você faz a interação aqui. Só que aqui você faz uma interação no modelo cascata e aqui no modelo de prototipação em espiral, né? Mas daí vocês podem me perguntar, mas qual que é a melhor metodologia para ser aplicada? Na verdade, não existe uma melhor, existe a que melhor se adapta a um determinado tipo de sistema, né? E hoje, é isso? O que o mercado mais utiliza? Talvez seja uma pergunta de vocês também. Bom, todas essas metodologias que eu comentei aqui agora, vocês notem, ela é uma evolução uma da outra, né? E o mercado também está evoluindo, ele está passando por uma transformação, né? O que a gente conhece hoje por metodologias ágeis, né? Então, não é tema, vocês não viram isso, né? Mas essa é uma das metodologias mais aceitas hoje no mercado, né? É a metodologia Scrum, né? A gente também está trabalhando numa trilha futura, né? Para falar sobre metodologias ágeis, né? Então, mas é só para deixar bem claro para vocês que essa é uma das práticas mais aceitas no mercado hoje. Não quer dizer que esses modelos aqui eles não sejam utilizados ainda, eles são bastante utilizados ainda. Bom, avançando aqui, vamos falar um pouquinho de engenharia de software, né? O que é engenharia de software? Na verdade, por definição aqui, é uma disciplina da computação que abrange a definição, especificação, desenvolvimento e manutenção de sistemas. Na prática, é como você vai fazer executar as fases da tua metodologia aplicada, né? Então, aqui veja uma metodologia cascata, né? Mas como que o que você faz na fase de requerimentos, de projetos? Então, a engenharia de software ela trata disso, né? Trata do levantamento de requisitos e assim por diante, que a gente vai ver nos próximos slides, né? Mas e por que a metodologia de software ela é importante? Bom, ela é importante por uma razão bem simples. Olhem essa chart, tá? Se nós não temos uma metodologia, se nós não temos disciplina, né? O que acontece? O cliente explica de uma forma, essa é a forma que ele explicou. Se a gente não aplica nenhuma metodologia e tenta só ter uma conversa com ele. Isso é o que a pessoa que escutou o cliente entendeu. Isso é o que o analista projetou, né? Isso é o que foi programado, isso é o que foi testado, né? Como receberam para testar. E isso, na verdade, era o que o cliente realmente queria. Então, vejam, viram um telefone sem fio
né, que vira uma bola de neve, né? Então, por isso, a aplicação de metodologias, né, a aplicação de engenharia de software é tão importante. E falando aqui de uma análise estruturada, né, como que se dá isso, né? Se dá em 6 passos. Se dá pela concepção do software, pelo estudo e viabilidade do negócio, né? Pelo projeto lógico, projeto físico, implantação e até a manutenção. Mas o que aborda cada um desses? Bom, a concepção você começa a se perguntar, né? Por que o sistema para que o sistema vai ser desenvolvido? Quais funcionalidades ele vai ter? Quais vão ser os benefícios? Como que o sistema vai ser acessado? Se ele vai ser mobile? Se ele vai ser web? Se ele vai ser desktop? Então você começa a fazer a concepção dele. Obviamente que depois dessa concepção inicial você já tem condições de avaliar se ele é viável de ser implementado ou não. E aqui, viável, a gente pode falar de diversas coisas. Viável em questões tecnológicas, viável em ter recursos humanos para ser feito, viável em recursos financeiros para ser implantado, né? Bom, e depois, falando do projeto lógico, o que existe no projeto lógico? Bom, projeto lógico, nós basicamente criamos representações, né, gráficas. Desculpem, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Nós criamos, como eu estava dizendo, então no projeto lógico são criadas representações gráficas, né, dos processos que vão existir nesse software, né, que vão ser implementados nesse software. O projeto físico, ele é o momento de transportar toda essa concepção, essa modelagem feita até o projeto lógico para a implementação na prática, né? Então é a escrita do software em si, né? É onde nós vamos escrever as rotinas, vamos estruturar o banco de dados e todas as partes do sistema, né? Depois, obviamente, a gente tem a parte de implantação, que é o momento onde a gente instala o software, né? Esse software ele pode ser instalado, dependendo da concepção, num notebook, em vários computadores ou em servidores que podem estar localmente numa estrutura do cliente, né, do usuário, ou pode estar na nuvem, né? Então, existem diversas formas de fazer a implantação de um software. E depois começa a manutenção. Manutenção não é só a correção de falhas, não é só a correção de erros, mas também a implementação de novas funcionalidades. Um software, para ele não ficar desatualizado, né, a gente tem que ir evoluindo ele. E existem, com certeza, necessidades que vão surgindo após uma primeira versão, né? Então, todos os softwares aqui, inclusive que nós utilizamos, né, quem de vocês já não viu o sistema operacional da máquina, né, o Windows, por exemplo, ou o Linux, ser atualizado, né? Foi solicitado a atualização do Windows, por exemplo. Isso é trazer novas funcionalidades e também para corrigir erros, né? Porque ele também é um software. Bom, indo mais adiante, e falando dos requisitos, que ele se encaixa na etapa de concepção do software, o que são? Requisitos são as funcionalidades, são em si, né? E essas funcionalidades elas podem ser de duas formas. Elas podem ser funcionais, né? O que é funcional? É de fato uma característica uma funcionalidade do software. Então, por exemplo, num e-commerce, nós termos a funcionalidade de incluir um produto no carrinho de compras. Ou temos a outra funcionalidade, como, por exemplo,
ter um botão de efetuar login. Esses são requisitos funcionais, né? Ou ter uma tela para fazer o cadastro do usuário. Esse é um outro requisito funcional. Requisitos não funcionais são requisitos, não confundam com requisitos desejáveis, tá? Eles não funcionais quer dizer que não tem uma funcionalidade visível que o usuário possa clicar num botão, por exemplo, ou fazer uma ação dentro do software, mas é uma necessidade que o software tem que prestar, né? Então é uma obrigatoriedade. Então, por exemplo, no e-commerce, suportar 10.000 usuários acessando a aplicação ao mesmo tempo, né? Essa é um requisito não funcional, né? Ou por exemplo, ao entrar na tela de relatório de vendas, o relatório tem que ser apresentado em menos de 5 segundos. Esse é um requisito não funcional também, né? Então, aí são dois exemplos, né, desses tipos de requisitos, funcionais e não funcionais. Bom, e como que a gente faz, né? Bom, a gente tem uma etapa de coleta desses requisitos, né? A gente tem depois uma posterior classificação, essa também é uma metodologia aqui, né? Então a gente classifica os requisitos em alto, médio e baixo, né? E depois a gente faz uma validação final com o cliente, né? Com o usuário final, para ver se esses são de fato os requisitos que ele deseja e na prioridade que ele deseja, né? Então essas são é como a gente deve coletar os requisitos. E como a gente, como a gente deve tratar a fase de requisitos. Mas e como que a gente coleta os requisitos? Bom, existem diversas formas, né? As formas mais recomendadas, as formas mais conhecidas, né, são através de uma entrevista, né, onde a gente, os analistas, né, eles entrevistam os futuros usuários do sistema, né, para entender o que de fato vai ser necessário ter nesse sistema. Depois, outra forma, né, é através de workshops. Então, a gente junta diversas pessoas, a gente faz workshops, né, conduzidos por uma pessoa, né, para determinar quais vão ser os requisitos daquele sistema. Outra forma é através de diversas ideias coletadas, né, e depois reorganizadas, né, então a gente chama de brainstorm, né. Outra forma é através da observação, e a observação ela pode ser feita com um software existente e também sem um software. Imagine que a gente vai ter que criar um software onde hoje todo o processo é manual, né? E a gente vai automatizar um determinado processo. Então, a técnica de observação, a gente passa a maior parte do tempo observando como os usuários se comportam, né? Como que eles fazem as suas rotinas, né, operacionais do dia a dia, e a gente começa a fazer anotações, né? E com isso a gente cria os requisitos. Outra forma é prototipando, né? Então a gente cria prototipações de tela, apresenta, né? E vai fazendo essa prototipação junto com os usuários, né? E outra forma bem conhecida é através de questionários, né? As empresas podem criar seus questionários estratégicos assim para determinar como vai ser, como levantar esses requisitos, né? Bom, passado toda a fase de coleta de requisitos, a parte de classificação devolutiva para o usuário, chega a parte de fazer a modelagem, que é a parte do modelo aqui, do modelo do projeto lógico, né? Então, durante o projeto lógico, a gente trabalha basicamente a modelagem e a arquitetura, né? Então, vocês provavelmente viram lá nos cursos, eles falando do diagrama de fluxo de dados, que nada mais é do que uma representação de alto nível, assim, dos principais elementos, né, e os relacionamentos do sistema, né? Então, dos processos, né? Então, o diagrama de fluxo de dados trata disso, né? De telas comunicando com telas, né? Usuário comunicando, acessando telas e assim por diante, né?
Mas uma outra parte da modelagem de igual importância é a criação do dicionário de dados, que são as estruturas aonde vão ser futuramente armazenados esses dados, né? Então, nós criamos as estruturas como se fossem fichas, como vocês estão vendo nessa tabela aqui, né? Então, imagine aqui uma entidade que é um cadastro, né? Onde a gente vai ter o nome, a matrícula, o endereço, o telefone, nome da mãe, nascimento e assim por diante. Aí a gente faz as observações de tamanho, né, de formato, de tipo, né? Todo esse dicionário de dados, ele vai se transformar em estruturas de dados, em tabelas, dentro de bancos relacionais, que vai ser uma das aulas futuras, né, que vocês vão estudar, né, e depois vocês também vão revisar através de mentoria, né? Bom, já indo pro final aqui, né, nos cursos vocês também foi abordado também ferramentas de apoio, né, que ajudam a fazer essas modelagens aqui, né, de diagrama de fluxo de dados, de dicionário de dados, né, bem como também ferramenta para fazer a organização, né, a gestão do tempo das fases do projeto, né, a organização de todo um projeto, né, numa estrutura que vocês consigam ver como que quanto tempo o sistema vai levar para ser implementado, né? Lá no curso da Fundação Bradesco foi falado de duas ferramentas, o Microsoft Visio e o Microsoft Project, só que são duas ferramentas pagas, né? Você precisa ter licença para o uso delas. Aqui eu trouxe duas alternativas open, né? Free, que vocês podem estar utilizando. Então, o Draw.io é uma plataforma disponível na web, né? Onde você pode criar diagramas de fluxo de dados, você pode também estar criando os mapeamentos, né, os dicionários de dados, né, com essa ferramenta aqui. Ela é gratuita. E o o Gantt Project é uma outra ferramenta que ela substitui não, ela é compatível, né, uma alternativa ao Project, né, para que você possa colocar todas as suas atividades lá dentro, numa linha do tempo, e você conseguir avaliar quanto tempo o projeto vai demorar para ser feito, por quem vai ser feito, e assim por diante, né? Então, essas seriam as principais ferramentas de apoio, né? E com isso, eu termino aqui a revisão, né, dessas aulas que vocês tiveram, né, desses cursos que vocês tiveram da Fundação Bradesco relacionadas a projetos de TI, né? Então, até vou dar uma puladinha nos slides, antes de a gente falar da expectativa de progressão para a próxima trilha, mas eu vou abrir aqui para dúvidas, né, que eu consegui adiantar aqui um pouquinho o tempo, então a gente tem ainda perto de 30 minutos. Eu acho que eu vou deixar aberto para a gente discutir aqui por 10 a 15 minutos as dúvidas, né, que vocês têm. Depois eu volto e apresento por final a próxima, eu falo um pouquinho da próxima trilha daí, tá bom? Então, pessoal, está aberto aí a perguntas, né? Por favor, não se acanhem, né? Opa, licença. Sim, boa noite. Eu estou fazendo ali pelo URI, né, que estava num dos módulos, e eu consegui fazer a lista de exercícios, com exceção dos dois últimos. Tá bom. E eu fiz através dos blocos, né? Até fiquei um pouco envergonhado, porque em teoria os blocos ele é a forma mais básica que o código é construído sozinho, é pré-definido. Isso. Mas nos dois últimos eu não consegui finalizar. Um deu runtime error, e eu pesquisei no site, né, para tentar corrigir, não consegui. E o 1009 eu não consegui mesmo, não entendi o que faltou
e eu fiz e refiz umas 3 vezes o código. Não, bacana, Eric. Tu tá um pouco adiantado, né? Essa semana a gente tava previsto que a gente ia trabalhar basicamente com essa etapa de projetos de TI e falar um pouquinho, iniciar um pouquinho sobre essa questão aí de lógica de programação e apresentar a URI Judge lá e os blocos, né? E na semana que vem a gente estaria fazendo uma revisão sobre todos os exercícios, né? Entendi. Então, assim, acho que a gente até pode. Acho que o melhor caminho aqui seria talvez aguardar até a semana que vem, até para que toda a turma caminhasse junto, né? E a gente conseguisse depois resolver, e até lá acho que você teria um bom tempo para tentar resolver esses blocos também. Vou tentar. Muito obrigado, viu? Tá? Ah, só uma pergunta. Eu tô aprendendo através dos blocos, né? Mas Uhum. pelo que eu vi na primeira reunião que a gente teve, tem algumas pessoas aqui no grupo que já fizeram pelo menos alguns cursos de programação. E ao fim do Certo? curso, para a gente estar assim, como é que eu posso dizer? Em uma posição de poder conseguir uma das 5 vagas, a gente tem que aprender já saber digitar códigos completos em alguma linguagem? Certo. Então, assim, durante o curso aqui, né, dessa trilha, vocês ainda vão aprender a questão de banco de dados, né? Vocês vão passar agora por lógica de programação, seria a próxima semana. Depois vocês passarem por banco de dados, que é a questão do armazenamento de dados e como consultar esses dados. Já tem um pouco de código envolvido aqui, né? De consultas, tudo mais. Não vou dar muito spoiler aqui também, né? Senão meus colegas vão ficar bravos comigo. Mas depois vocês vão trabalhar com uma linguagem de programação, né? JavaScript. Né? Então aqui, Eric, vocês vão estar trabalhando de fato em escrever e não só com blocos. Posteriormente, vocês vão estar trabalhando com outra linguagem de programação que é Java, né? Então, Uhum. depois disso, né, ao final de todos esses cursos, e quando a gente for trabalhar essa questão das vagas, vocês também vão. A ideia é que todos estejam em igual posição aqui, obviamente que aí depende muito da velocidade de cada um e tudo mais, mas a ideia é que vocês trabalhem ao final de todas essas trilhas com a escrita de códigos mesmo. Blocos é a primeira versão, o primeiro contato para quem nunca programou, porque essa é a ideia do Mais Pra Ti, né? A gente pegar pessoas que nunca tiveram contato com computação, né, com TI, e ir caminhando com eles até a fase de que eles consigam programar escrevendo mesmo numa linguagem. Né? Então, Ok, vocês isso é estão bem bem no comecinho. tranquilizante. Né? Obrigado. Bacana. Pessoal, alguma dúvida sobre eu posso voltar os slides também aqui. Alguma dúvida sobre questão de levantamento de requisitos, sobre alguma fase sobre algum modelo de metodologia? Fiquem à vontade em perguntar, tá? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu vou perguntar então. Eu vou pedir a gentileza então que alguém me aponte aí o que vocês acharam, né? Se foi muito difícil o entendimento, né, desses conteúdos ou não, né? Então, me ajudem aí, pessoal, com dúvidas. Ah, mas aqui tem um monte de chat, vamos ver aqui. Puxa, aqui eu não tinha visto os chats. Dei um minutinho aqui. Ah, tá. Aqui, a Amanda está perguntando que não entendi essa parte da lista de exercícios. Foi passada? E quando? Fiquei um pouco perdido. Não, tudo bem, Amanda. Não foi passado ainda, tá? Vai ser a próxima semana, né? Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Sobre a parte de programação e isso vai aparecer nos próximos módulos. Até o próprio Eric também já tinha respondido ali. Pessoal, nenhuma dúvida, mas vocês estão muito feras, hein? Sobre esse conteúdo que você revisou, foi muito bem explicado, até acrescentou alguns pontos,
Mas o curso do Bradesco é bem explicativo, assim. Eu creio que, pelo menos utilizando por mim e pelo silêncio do grupo, acho que a gente conseguiu entender, sim. A gente também faz né, a gente também fez todas essas trilhas, né, para conhecimento. Por isso mesmo a gente escolheu essa plataforma. Ela tem uns cursos bem explicativos mesmo, né? Então, mas que bom, né? Porque às vezes sempre fica a dúvida, né? Que bom que vocês conseguiram entender essa parte de projetos de TI. É uma parte muito importante mesmo, porque, resumindo, ela mostra que para se construir um software, não é só se escrever o software. E não se escreve a vontade alheia, né? Assim, a minha vontade, né? A gente tem que escutar, a habilidade que a gente tem, a escrita de um software é a habilidade que a gente tem de traduzir os desejos e as necessidades do usuário, né? É, em um software, né? Para que ele possa ser utilizado de fato pelo usuário. Para isso, a gente realmente tem que passar por todas essas fases, né? A fase de planejamento, de levantamento de requisitos, a fase de estruturação, diagramação, a fase da escrita do código, a fase dos testes, a fase da implantação e depois a manutenção e a evolução do software, né? Então, é assim que a gente constrói software, né? No melhor estilo do bolo, né? E não do sorvete. Mas bacana. Pessoal, eu vou passar então, né, sem mais delongas, para a questão aqui do próximo módulo, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui então no conteúdo, né, nos slides. E qual é que é a expectativa aqui, pessoal, da próxima semana, então, né? É que vocês iniciem o módulo de lógica de programação, que está elencado logo após o módulo de projetos de TI, dentro da trilha do Mais Pra Ti, né? De introdução e desenvolvimento de software. E lá dentro vocês vão dar os primeiros passos na programação, vocês vão ver um videozinho inicial, depois vocês vão estar fazendo um, um curso do Bradesco e depois vai ter uma lista de exercícios lá dentro, né, que vocês vão ter que se cadastrar numa outra plataforma. Então, na prática, o que vai acontecer aqui é que vocês vão fazer uma transição também para uma outra plataforma. Vocês vão começar a usar duas plataformas. Uma é que vocês já conhecem, que é a Fundação Bradesco, e a outra que é a UriJudge, né? Que eu vou acessar ela agora para vocês darem uma olhada, né? E até vou dar uma navegada. Tem um tour da UriJudge para vocês fazerem, que mostra como fazer a codificação em blocos. E eu vou fazer também esse primeiro exercício do tour com vocês, para vocês verem a dinâmica. Tá? Então, eu vou descompartilhar essa tela, vou compartilhar um browser aqui agora, né, para a gente seguir. Só um instantinho, por favor. Sim, claro. Pode voltar um slide, que eu não consegui ler tudo. Claro, desculpa. Tá. Não, aqui até eu não está tão atualizado aqui, eu deveria ter atualizado essa parte de baixo aqui, então, por favor, ignore. Aqui eu só peguei o gancho aqui, que é a expectativa de progressão da próxima trilha, foi isso que eu comentei, né? Que é trabalhar a lógica de programação, a questão dos primeiros passos dentro da URI. Então, eu até vou mostrar depois dentro da trilha mais para ti quais são os próximos módulos ali, tá? Tá certo, obrigado. Feito. Esse slide é os mesmos que enviaram para nós pelo e-mail? Vocês estão conseguindo enxergar, né, um browser aqui? Sim. Tá, legal. Então, eu vou acessar aqui primeiro o Mais Pra Ti aqui, para mostrar para vocês qual que são os próximos passos dentro da plataforma, tá? Matriculados, 3, 4. Tá? Então aqui, ó,
A gente está nesse módulo aqui, né? Que era o passo 2 aqui, tá? Projetos de TI. Então, o que a gente falou hoje, pessoal, foi esse projetos de TI aqui. Para a próxima semana, tá? Que é o passo 3, lógica, tá? Vocês vão fazer esse módulo aqui, ó, lógica de programação. Tem um vídeo, né, de introdução à lógica de programação. Depois tem, na Fundação Bradesco, tem a Fundação de Lógica de Fundamentos de Lógica de Programação. Depois, um tour aqui dentro da UriJudge, que é a ferramenta que eu vou acessar para mostrar para vocês. E, posteriormente, aqui, desafios de lógica de programação da UriJudge. Tá? Então, acessando a UriJudge, né, aqui deve ter até o link, né, clique aqui para fazer o tour. Né? Eu vou estar... vocês têm que estar autenticados, a gente já tinha falado sobre a criação de um usuário aqui, né? Então eu vou entrar com o meu usuário. Né? Aqui vai ter um tour, né? Eu não vou iniciar o tour, mas vocês vão clicar em um botão iniciar o tour, que ele vai começar. Né? Vocês vão ter uma lista de exercícios. A lista de exercícios que nós passamos para vocês, elas todas podem ser resolvidas com blocos. Tá? Blocos é essa opção aqui. Dentro da URI, de fato, nós conseguimos resolver os problemas de duas formas, né? Ou com blocos, alguns deles a gente consegue resolver, e outros a gente consegue resolver escrevendo, né? Então, assim, se eu fosse resolver escrevendo um código, eu seleciono a linguagem que eu gostaria de estar escrevendo, por exemplo, e eu poderia estar escrevendo aqui, ou fora, e depois colando aqui o código, né? Então, essas são algumas opções, tá, de escrever. E eu posso escrever em N linguagens de programação. Tá? Mas não é o objetivo de vocês, nesse momento, isso. Tá? O objetivo de vocês é trabalhar com blocos, nesse momento, blocos de programação. Então, vocês vão sempre usar exercícios com essa opção aqui de cima, blocos. Tá? Se vocês perderam o tour a primeira vez, vocês podem clicar aqui em fazer um tour novamente. Tá? E aí, os exercícios, eles têm um código sempre, né? Aqui eu estou acessando esse código, mas eu posso voltar na descrição do exercício aqui, né? Então, sempre que vocês acessarem um exercício, ele vai ter uma descrição sobre ele, né? Então, como eu disse, ele tem uma entrada, isso é um programa de computador, pessoal, que vocês vão estar escrevendo através de blocos. E um programa, ele tem, como eu disse lá no começo de hoje, né, dessa noite, uma entrada, um processamento, que é de responsabilidade de vocês fazer, e uma saída. Né? Então, aqui tem exemplos de entrada. Né? Então, ó, um exemplo de entrada é 10 e 9. O exemplo de saída, aquele que é x espaço igual espaço 19. Então, como vocês devem estar vendo aqui, e o próprio nome do exercício diz, é um exercício extremamente básico, que é ler dois valores inteiros, né, dois valores sem vírgula, né, só inteiros, e armazenar nas variáveis A e B. Isso vocês vão estar aprendendo dentro dos fundamentos lá de lógica. Pode parecer estranho agora, mas vocês vão ver dentro dos cursos que vocês vão assistir na Fundação Bradesco. E depois fazer a soma dessas duas variáveis, que a gente chama de variáveis. Né? Então, e depois pegando esse valor da soma e atribuindo para uma terceira variável. E apresentando essa variável na tela. Então, nada mais é do que pegar dois valores e somar e apresentar na tela. Então, 10 mais 9 é 19, menos 10 mais 4 é menos 6, 15 menos 7 é 8. Aqui ele deu os exemplos corretos de saída. O que é importante vocês atentarem? Tá? Que uma saída certa que ele está pedindo o seguinte, é um X, aqui tem um espaço em branco, né? Aqui tem um igual, aqui tem um espaço em branco, aqui tem um 19. Então, é o resultado, espaço, igual, espaço e X. Se vocês escreverem soma, espaço, igual, espaço, 19, vai dar erro, porque ele está pedindo que seja escrito X. Se vocês deixarem sem um espaço em branco aqui, ou sem o símbolo de igual,
vai dar erro, porque ele está pedindo uma saída com isso mais o resultado. Tá? Isso é bem importante. Os erros que aparecem quando acontece um erro de natureza de saída, geralmente é presentation error. Tá? Esse é o erro que aparece. Não é resposta errada. Tá? É erro de apresentação. Bom, dito isso, pessoal, vamos fazer esse primeiro exercício, que é pegar, ler um primeiro valor, ler um segundo valor, somar os dois, atribuir na tela, atribuir na variável, somar e jogar para a tela. Vamos fazer isso com blocos. Tá? Então, com blocos, vocês vão ver, depois vão estudar isso ali, né? Mas eu preciso primeiro fazer a declaração de uma variável. Né? Então, eu vou criar a variável de nome A. Né? O nome que vocês vão ver depois no futuro, que o nome da variável pode ser qualquer coisa. Tá? Eu vou dar A porque ele estava chamando de A. Mas eu poderia dar o nome de X, por exemplo, se eu quisesse. Então, eu vou chamar de A. A segunda, o segundo passo, eu tenho que ler dois valores. Então, eu já vou criar a segunda variável também. Tá? Então, a segunda é B. Tá? E eu sei que eu tenho que atribuir a soma das duas para uma terceira variável. Então, eu vou criar a terceira variável também, que é X. Tá? Aí, eu tenho que ler um valor na variável A. Então, eu tenho esse componente de entrada aqui, né, e que eu vou ler um valor. Né? Só que eu não consigo só ler o valor, eu tenho que ler e colocar em algum lugar. Então, eu vou clicar na variável e vou selecionar essa opção aqui, ó, definir. Definir para A. E eu encaixo aqui. Então, o que aconteceu aqui? Ó, eu estou pegando, lendo um valor da tela, ele vai ser colocado dentro dessa variável. Tá? Eu vou fazer isso para a segunda também. Então, eu vou ler a segunda variável, só que aqui eu troco. Eu quero ler a variável B agora, para B. E eu vou pegar uma outra entrada e vou colocar aqui. Então, eu estou lendo o primeiro valor, estou lendo o segundo valor, jogando para uma primeira variável, para uma segunda variável. Depois, eu tenho que somar as duas e jogar para uma terceira variável. Então, eu também vou, o ato de definir, quer dizer que eu estou atribuindo um valor para essa variável. Então, eu estou colocando ela, só que eu quero colocar na X. Né? Aí, vem a pergunta, como que eu vou somar as duas e jogar para essa? Tem uma função aqui que é matemática. Então, eu posso usar aqui, ó, ele encaixa já aqui e diz, ó, aqui tem que vir um valor, mais o outro valor vai ser colocado nessa variável. Então, eu pego a variável A, que está aqui, pego a variável B, que está aqui. Então, agora eu estou fazendo o quê? Eu li o valor do A e coloquei no A. Eu li um outro valor e coloquei no B. Agora, eu peguei o valor que eu tinha no A, mais o valor que eu tinha no B, e eu coloquei para o X. E agora, o que eu preciso fazer é mostrar isso na tela. Existe um componente de saída, né? E ele imprime na tela. Então, a gente vai colocar o imprime aqui, só que eu tenho que fazer um texto disso. Então, eu vou usar esse criar texto. Né? E eu tenho que mostrar um texto aqui escrito em x espaço igual mais o valor de x. Então, aqui eu sei que vai x. Né? Então, eu já vou colocar o x aqui. Mas eu tenho que colocar um texto aqui. Então, o texto tem a opção aqui ó, de esse abre e fecha aspas duplas. E aqui dentro eu posso escrever x, e tem que ser em maiúsculo, inclusive, espaço igual espaço. Tá? Se eu clicar em enviar, ele vai enviar o problema e vai ter, eu posso consultar depois o resultado. Aqui do lado, o interessante é que ele usa uma outra linguagem, está usando Python aqui, né, para mostrar como que ficou isso daqui, ó, todos esses blocos que a gente fez, ele escreveu nessa linguagem Python que a gente chama. Então, olha, para mim definir uma variável, ele colocou A recebe none, B recebe none, X recebe none. Depois ele criou uma função e assim por diante ele foi fazendo. Né? Depois ele fez o x recebe A mais B. E depois ele usou esse comando para imprimir o x igual a x espaço igual espaço mais a variável x. Né? Então aqui está a escrita do programa traduzindo esse bloco. Né?
Vamos mandar ele para ver o que acontece. Clique em enviar e ele diz assim, ó, recebido, sua submissão está na fila para ser julgada. Né? Como que eu vejo daí a fila? Eu posso vir aqui em submissões, clico em todas, né? E eu posso ver, ó, meu programa ele foi aceito, ó. Ele foi enviado às 19h55, né? E ele demorou 0,041 milissegundos para ser executado. Né? E a linguagem foi enviada foi Python, porque na verdade os blocos ele gerou aquele código em Python, né? E a resposta foi aceita. Sempre que a resposta for aceita, significa que está certo o resultado, vocês podem passar para o próximo exercício. Se a resposta for wrong answer, por exemplo, significa que a resposta é errada. Se a resposta for presentation error, significa que a apresentação estava errada e a resposta poderia estar certa. Tá? Então, vamos tentar só vir aqui no exercício de novo, em blocos, e eu vou mudar aqui o valor para vocês verem. Ó. Eu vou trocar aqui para soma. Tá? E vou enviar de novo. Tá? E agora eu vou ver o que aconteceu. Ó, wrong answer. Ele nem colocou presentation error, ele colocou que a resposta estava errada, porque ele estava esperando uma resposta com x igual a tá? Vou voltar lá no problema e vou trocar soma por x, mas eu vou fazer uma subtração ou uma multiplicação para ver o que acontece. Vou enviar de novo. E vou analisar as submissões. Ó, deu wrong answer de novo. Coloco uns percentuais aqui, que é de quanto a resposta estava errada, né? Ou seja, ele esperava um texto mais uma respostinha. Então, boa parte da resposta, 20% da resposta estava certa e o resto estava errado. Ou o inverso, agora não recordo. Voltando lá de novo, se eu troco para o que estava antes, que era mais, e aqui estava tudo certo, então eu vou dar um enviar de novo e ele vai aceitar de novo a resposta. Né? Então é isso. Né? É assim que se implementa aqui. Vamos olhar alguns outros exercícios rapidamente, só para vocês terem noção. Vamos pegar aqui, área do círculo. Então aqui tem um outro problema, né, que ele está dizendo o seguinte, ó, calcular a área de uma circunferência, né, de área igual a n vezes o raio ao quadrado, né, considerando para esse problema que n é igual a 3,14, ou seja, o π. Né? Efetue o cálculo. Então, aqui, o problema vocês têm que fazer, vocês têm que criar esse processamento, né? Tem que criar isso em blocos, é um exemplo, e a entrada tem que ser um valor assim, e a saída tem que ser um valor assim. Né? Não estou dizendo que esse exercício está na lista de exercícios, na verdade tem uns outros exercícios lá na lista. Então daí é assim que vocês vão resolver. Daí vocês podem clicar em bloco para resolver. Então ele aceita ler em bloco. Aqui, inclusive, ele já colocou, ó, em vez da entrada ser um ler um inteiro, ele já colocou que é ler um número. Que o número, diferentemente do inteiro, né, ele aceita ponto flutuante. Né? Que é números com vírgulas. Tá? E aqui vai aparecer outras funções, daí enfim. Né? Uma dica importante daqui, pessoal, é vocês usarem o fórum também. Né? O fórum ele contém diversos tópicos aqui em facs, principalmente de respostas, né, para vocês tirarem dúvidas. Né? Aqui tem exemplos de códigos, né, implementados. Né? Acho que tem até com blocos aqui também, se não me engano. Não, com blocos é só no tour. Né? Mas, enfim, e vocês podem perguntar e interagir com as pessoas aqui também. Né? Então, é assim que funciona a URI Judge. Tá? Um sistema aqui com mais de 10 mil problemas para serem resolvidos. Claro que a gente passou uma lista um pouco menor que 10 mil para vocês resolverem. Tá? Brincadeira, pessoal. Acho que foi uns 20 ou 30 exercícios, se não me engano. Tá?
Bom, pessoal, o que a gente tinha para hoje era isso. Até deixo aberto até mais umas dúvidas sobre essa parte, se vocês tiverem. Apesar de eu recomendar que vocês primeiro façam, né, as aulas, né, ah, né, porque daí vai tirar bastante dúvida de vocês sobre a questão de como iniciar a programação. Mas aqui ficou também aberto mais uns minutinhos aí para esclarecer qualquer dúvida. Deixa eu abrir o chat aqui, ver se veio mais algum questionamento aqui. Chat. Tá, beleza. Não veio mais nenhuma dúvida. Pessoal, se quiserem questionar mais algum ponto, eu estou à disposição. Nada, pessoal. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Oi, só uma pergunta. Eu já comecei uma vez a fazer um curso de Python, então eu tenho uma leve noção. E eu queria saber qual a diferença entre uma linguagem e a outra. Se elas são, tipo, do Python para o Java, se é muito diferente ou ela tem alguma similaridade. Ou até na linguagem C. Claro. Então, as linguagens, elas têm... A primeira característica aí das linguagens é que elas têm sintaxes diferentes, né? Então, a sintaxe do Java ela é diferente do Python e a do Python é diferente do JavaScript e assim por diante, né? Cada uma nasceu por um propósito, né? Então, um exemplo super simples aqui é, por exemplo, o C, quando ele foi criado, para você rodar um programa em C, você precisava fazer a compilação dele, porque o programa você escreve, você tem que compilá-lo, que significa traduzir para a linguagem da máquina, para que ela entenda, né? E daí você coloca ele para rodar. O C, quando ele foi criado, ele funcionava, por exemplo, se eu criasse um programa e compilasse ele para o Windows, ele só funcionaria em Windows. Se eu precisasse que ele rodasse em Linux, eu teria que fazer uma compilação dele para Linux. E para tornar mais complexo, muitas vezes a escrita da linguagem C para o Windows teria que ser diferente da para Linux, né? Então, para resolver essa questão, o Java, por exemplo, ele se tornou multiplataforma. Você escreve uma única vez e você roda ele em qualquer plataforma, né? Então, por isso que foi uma linguagem muito aceita, né? Porque você consegue com um único código rodar em diversas plataformas diferentes, inclusive em celulares, em servidores, em sistemas operacionais diferentes. Então, uma das características é essa, né? Além, obviamente, da sintaxe, né? E aí existe um grau de dificuldade de uma linguagem para outra, né? Algumas linguagens nascem com o propósito de trabalhar mais com dados, outras para resolver outros problemas e assim por diante. Valeu, obrigada. De nada. Pessoal, então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, agradeço muito o tempo de todos, né? Espero que tenham gostado. E Marcos, tem mais uma dúvida ali no chat, né? Opa, tem mais uma? Eu não vi aqui, pessoal, me desculpe. Vamos lá. Noite, eu acabei de terminar a aula 2 do módulo 2. Vou começar a aula 3, sistemas operacionais. Estou muito atrasado? Muito não, né? Você está mais ou menos uma semana de atraso, né, das pessoas. Mas eu acho que, sendo positivo aqui, as aulas, essas de vídeo da primeira semana, elas assim, eram 20 e poucas horas de vídeo, né? Então, tinha esse tempo. Já as aulas dessa segunda semana,
ela tende a terminar um pouquinho antes, se você manter esse ritmo sei lá, consumir 10, 10, 15 horas, eu acho que você terminaria, sabe? Então, se você pegar e estender um pouquinho essa semana agora, você consegue recuperar bem, e eu acho que você conseguirá recuperar também nos exercícios, sabe? Então, claro, você vai precisar de um pouquinho mais de dedicação daqui até alcançar o pessoal, né? Mas não está muito atrasado, não. Tá? Vai que dá. Pessoal, mais algum ponto aí? Desculpe, eu não tinha visto o chat aqui. Bom, no meu caso, eu meio que caí de paraquedas aqui, né? Porque a minha instrutora me avisou essa semana e Uhum. essa aula foi o primeiro e-mail que eu recebi. Então, na verdade, eu nem sei o que está acontecendo, mas eu quero muito recuperar, né? Porque, como eu te falei, ela me avisou, eu estava na empresa, foi essa semana de tarde. Uhum. Então, eu tô meio que perdida ainda, né? Tô tentando anotar tudo, mas tô bem perdida. Entendi. Dira, tu recomenda algum ponto aqui? Tá. Andriele, tu pode de repente só me mandar uma mensagem para nós no site, que daí a gente te encaminha algumas informações e até de repente entra em contato contigo para te explicar um pouco melhor sobre o programa. Pode ser? Pra onde que eu envio? Você entra no site Mais para Ti e lá tem um campo para você enviar mensagem, tá? Depois que você faz o teu cadastro, né? Você tem um site para mandar mensagem. E é ali que o Diraci estava se referindo, né? Para que a gente possa tratar o teu caso aqui de forma diferente nesse momento. Uma boa notícia é que essa é a terceira mentoria, né? Na verdade, a gente teve uma mentoria de uma aula inicial, só para explicar o que era o programa, uma segunda mentoria, que era a revisão da primeira semana, e essa é a terceira mentoria. A boa notícia é que nós temos essas mentorias gravadas, né? E a gente vai, de alguma forma, disponibilizar. Então, eu acho que daí você vai conseguir andar de forma independente também, né, com esses pontos, tá? Mas seria bom você escrever, de fato, aqui uma mensagem ali pelo site, né, do maisprati.com.br, né? Até eu tinha entrado no site antes aqui, deixa eu ver, aqui, ó, esse site aqui, ó, maisprati.com.br, né? Você vai entrar nele. Ah, não estou compartilhando a tela, me desculpe. Deixa eu dar um share screen aqui novamente. Aqui, ó. Esse site aqui, você vai entrar, maisprati.com.br, e vai fazer o teu cadastro nele. Eu já estou logado aqui, mas você não teria um botão para efetuar o cadastro. Faz o cadastro. Mas, Andriele, tu já tem o cadastro lá? Tu chegou a fazer o cadastro lá? Já acessou esse site, né? Não, eu não tenho cadastro. Porque, como eu tinha dito, eu recebi um e-mail essa semana para entrar nessa sala. Simplesmente foi isso, só para entrar nessa sala. Eu não sabia de nada, eu sabia que eu tinha sido selecionada, enfim. Isso há um tempinho atrás, né? De quando eu fiz a minha inscrição. Porém, eu fiquei sabendo essa semana. Aí, quando eu abri o e-mail, falava que já tinha começado, assim, e que eu iria, no caso, eu iria ter essa sessão na quinta-feira. Mas como assim a terceira sessão? Não quer dizer que já teve outras, né? E eu perdi, né? Porque eu não sabia, não recebi nada. Não fiquei sabendo. Tanto é que quando ela falou pra mim que eu entrei nisso, eu até falei pra ela, pô, mas eu já não tinha fechado as inscrições, já não tinha. Achei que já tinha fechado tudo. Ela, não, foi agora, de última hora, assim. Eu, que loucura. Tá, é dos Reis, né? Oi? É Andriele dos Reis, né? Isso. Tá. Eu tenho teu e-mail aqui, teu contato, eu vou te mandar um e-mail depois com algumas informações, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Valeu. Obrigado, pessoal, mais algum ponto?
Bom, então, agora acho que sim, né? Muito obrigado pela participação de todos. E a gente está encerrando, então, a noite de hoje dessa mentoria aí. Espero que tenham gostado, né? Uma boa noite a todos. Boa noite.